os dois jogos, a gente fez muitos gols, o que não acontecia também, venceu os dois jogos. Claro que ninguém está aqui, poxa, já virou... Eu nem vou falar o termo que o Brasil inteiro está usando aí, que eu detesto esse termo aí, né? Mas já virou um time totalmente encaixado, pronto para sair atropelando todo mundo, longe disso. Mas esses dois jogos, para mim, eles mostraram o seguinte, o quão estava ruim o trabalho implementado pelo Fernando Diniz. Ou estou exagerando, Caramujo? Não tá exagerando não, Samuca. E assim, até uma das coisas que eu estava pensando a respeito, eu acho que o Fernando Diniz, ele pedia coisa demais para os jogadores, porque assim, os jogadores, eles claramente entravam sempre com, cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O jogo do Cruzeiro não fluía, não era uma coisa natural. E quando a gente olha, né, para o que era o Cruzeiro do Fernando Seabra, bem problemático ali naquela reta final, o Diniz chega, você fala, pô, ele vai conseguir dar um jeito aqui. Parece que o Diniz chegou com uma carga tão grande, né, um volume tão grande de informação, de demanda para os atletas, que os caras meio que entraram em parafuso ali. Eu não sei até que ponto isso foi intencional. Eu acho que foi realmente uma questão de não conseguir executar direito o que o técnico queria, não conseguiram mais executar aquilo que eles faziam com alguma naturalidade no período anterior, então o Cruzeiro não caminhava. E eu acho que quando o Fernando Diniz sai, chega o Wesley, ele meio que coloca cada um para fazer a sua e fala assim, ó, galera, ó, você é lateral, seja um lateral, você é ponta, seja um ponta, e tal, e coloca meio que cada um para fazer o seu papel com menos cobrança, com menos exigência. E é claro que o Cruzeiro enfrentou dois adversários de um nível mais tranquilo também, né? A gente pode falar principalmente do Itabirito, que era bem fraco. O Uberlândia é um time melhor, tem 6 pontos no campeonato, não tinha perdido ainda, mas também foi um adversário que impôs dificuldades. O Cruzeiro já foi um time minimamente confiante, né? O Cruzeiro tentou, foi para cima, finalizou, tomou o gol e não se abalou. Então, assim, eu acho que coisas que aconteciam com o Fernando Diniz e a torcida do Cruzeiro também estava muito impaciente, né? A gente tomou um gol aqui no último jogo do Diniz contra o Betim e o Fernando Diniz já estava sendo xingado ali. Então, assim, já estava mais para manter o antigo técnico. Acho que a saída dele foi um acerto. E agora, com essa provável chegada do Leonardo Jardim, eu acho que é até um outro acerto também na diretoria. Mas eu acho que o Wesley Carvalho ele tem os méritos aí de ter simplesmente aliviado a pressão, né? Deixado o ambiente um pouco mais tranquilo para que cada um possa fazer o seu trabalho. Tanto que ontem o Cruzeiro jogou com um time mesclado e parecia melhor, inclusive, do que o time titular nas mãos do Fernando Diniz, né? Justamente porque tinha ali uma fluidez mínima de jogo. Não é que a gente tenha feito uma grande partida, mas foi legal, né? Foi um jogo satisfatório de se ver, por mais que o Cruzeiro tenha permitido boas ocasiões ao adversário também. E tem um ponto aí, Caramujo, nisso que você falou, que eu não sei se é consciente ou inconsciente, aí eu não tenho como saber se isso... para mim é do psicológico, mas eu não tenho como saber se isso é consciente ou não, que é em relação à confiança dos jogadores em tentarem fazer algo diferente. Né? Eu não gosto de imaginar, e sinceramente, gente, isso é uma opinião, que existia algum tipo de boicote ao Diniz, ou que os caras não queriam fazer o que o Diniz estava mandando. Eu acho que isso não existia, pelo contrário. Eu acho que os caras estavam tentando até demais fazer o que o Diniz pedia, e isso não estava dando certo. Mas a saída do Diniz, e essa forma como o Wesley posiciona o time, a forma como o Cruzeiro vem atuando nesses últimos dois jogos, mostra uma confiança nos jogadores em tentarem e não terem medo de errar, que me agrada. A gente vê, por exemplo, o Dudu, ele tá tentando driblar, ele tá tentando ir para cima, ele tá tentando fazer uma jogada individual diferente, que talvez com o Diniz essa jogada aconteceria em outro momento do jogo, ou até não aconteceria. O Diniz pedia que o Dudu se apresentasse e desse o passe, ou que a jogada fosse ainda mais construída com o passe até chegar mais perto da área. E assim, o Dudu ele erra por excesso de preciosismo, né? Ele tenta 2 lances com o calcanhar ali, que você fala, pô, Dudu, dava para fazer o simples. Mas ele tentar o diferente, ele fazer o diferente, ele tentar o drible, ele ir para cima, é algo que a gente está vendo só agora. E isso, para mim, parte muito de uma confiança que vem com a saída do Diniz, do olha, beleza, agora que eu não sou obrigado a tentar fazer exatamente tudo que o técnico me pede, porque se eu não fizer, ele vai ficar doido me xingando ali na beira do campo, eu tô mais leve para tentar fazer uma jogada de efeito, para aproximar de quem eu acho que está melhor posicionado, para fazer o cruzamento, se eu perceber que tem alguém pisando na área.
Eu acho que isso, esse ganho de confiança, cara, que os jogadores tiveram, é muito importante e muito diferencial para jogadores do perfil que o Cruzeiro tem. O pessoal falando, o Gabriel tá fazendo gol de pênalti. Cara, ele é o artilheiro do Campeonato Mineiro. Ele tem 4 gols. Ótimo. Assim, é um cenário perfeito para ele. Ele ganha confiança. Começo de temporada, os primeiros 2 jogos, o cara já começa a deslanchar assim. Isso é perfeito para o Cruzeiro ganhar corpo, ganhar time, para esses caras saberem que eles podem ajudar em diversos momentos. Tem que pesar o adversário? Tem, mas a régua hoje que a gente tem é o Campeonato Mineiro. Não dá para saber, mas vai fazer isso contra o Palmeiras? Não sei, não está jogando contra o Palmeiras. Está jogando contra o Uberlândia, contra o Itabirito, contra o Betim, vai jogar contra vai jogar contra o Democrata, tem os clássicos. Então, esse cenário me agrada. De verdade, eu acho que isso passa também pelo Wesley, e aí eu vou dar os créditos para ele. Eu acho que passa essa questão da confiança de, vocês sabem quem vocês são. São jogadores renomados, campeões, sabem do que são capazes. Eu acredito que ele dê as instruções táticas e técnicas dele, mas muito disso, de confiança, de façam o que vocês sabem, o que vocês são capazes de fazer. A torcida está do lado de vocês, o campo está do lado de vocês, e vocês são capazes de fazer muito mais do que vocês estavam fazendo. Então eu acho que esse ponto de mental, de confiança, não sei se é intencional ou não, mas isso para mim é uma virada de chave assim absurda. Eu já vinha comentando, né, sobre o valor do simples, né? Eu vejo muito valor, muitas vezes, na simplicidade, né? Tanto que eu não frequento aí os camarotes, né? Então, eu vejo muito valor na simplicidade e vi um time que o Popó colocou muito bem que houveram alguns erros, e houveram, de fato. Alguns jogadores erraram, Dudu errou, Fabrício Bruno errou, né? Alguns jogadores erraram ali, Marquinhos erra também. Então, alguns jogadores erraram, mas você vê um time que tem alma, né? Que tem poder de reação, né? O Cruzeiro, quando ele tomava um gol na partida, praticamente se dava o jogo como perdido. O sentimento do torcedor era esse, né? Porque era um time sem alma. E nem vou falar só do Diniz, não. Eu acho que a avaliação do Diniz, Samuel, quando o próprio Diniz, que é um cara que tem bastante dificuldade com a autocrítica, se você pegar a história dele, aí você vai ver que ele tem uma certa dificuldade com a autocrítica. Quando ele avalia o trabalho dele como muito ruim, é porque, assim, já está muito, 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 muito ruim, né? Então, você vê um time que ficava com a qualidade escondida e presa nas ideias de jogo do Fernando Diniz, né? Que claramente não funcionavam. E não é que os jogadores não tenham a qualidade para fazer. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. A gente viu o Gabigol buscando o jogo algumas vezes, só que ele vai em uma situação onde ele se sente confortável e no posicionamento que ele se sente confortável, né? Isso aconteceu durante o jogo também. Então, é um time, eu vejo que, para mim, eu já estaria satisfeito se o Wesley deixasse uma página em branco para o novo treinador escrever, né? Porque acho que a gente tem que esquecer muito do que foi feito, né? Então eu já ficaria satisfeito com uma página em branco, mas eu vejo hoje uma página começando a ser bem escrita, que ele vai passar para o próximo treinador. O negócio é o seguinte, vamos imaginar que o Cruzeiro era controlado pelo Diniz com esse controle, tá, pessoal? Esse controle azul. Aí o controle do Diniz era assim, virar aqui, para vocês verem. Quais eram os comandos? Parece meu filho jogando. Aí o Wesley pegou assim e falou com a turma, para frente, aqui, para frente, vai para frente. Quando apareceu o companheiro, toca. Passou, deu uma oportunidade de lançamento em profundidade. Não, mas a bolinha estava estragada. Cruzou. Não, mas a bolinha estava estragada, não gostava que cruzasse muito, não. Cruzamento. E aqui chuta. E se tiver oportunidade, quando apertar esse aqui, segura R2 para o chute ser colocado e sair do goleiro. Quer dizer, era muito comando, cara. Não tem como um time jogasse. Não tem como. O Dudu tá colado lá na lateral esquerda, onde ele se consagrou no futebol brasileiro nos últimos 9 anos. Ele não tá vindo embolar com o Matheus Pereira, com o Matheus Henrique, com o Romero, trombar um pouco com o Marlon também. Não tá. O Marquinhos, mais colado na lateral direita, para abrir espaço para o lateral, seja o Fagner ou seja o William,
Menos burocracia, cara, é muita coisa, é muito comando, irmão. Não dá, é comando demais. Não dá para usar todos os comandos de um controle ali, você funde a cabeça do atleta. E se os atletas tivessem sido até um pouco desobedientes, Samuca, acho que você quer falar alguma coisa, talvez até tivessem conseguido salvar o trabalho do Diniz. Tem gente que fala, será que os caras compraram ideia? Cara, eu acho que os caras compraram tanto a ideia, mas tanto, que deixaram de lado até as principais características, como no caso do Dudu, causava frustração no Dudu, ele voltava ali entre os volantes. Cara, um dia o Dudu pode jogar como meia, se ele entender que fisicamente não dá conta de fazer o que pedem para ele fazer do lado esquerdo do campo, voltar, fechar, ir para o 1 contra 1, mas esse dia ainda não é hoje. Esse dia ainda não é hoje. Então, sabe, os volantes procurando facilitar, fazer o simples, cara. Porque até no posicionamento do Cruzeiro sem a bola, defendendo, eu acho muito parecido, para não dizer igual, do time do Fernando Diniz, quando o Cruzeiro está sem a bola. Até defendi o Diniz hoje, porque disseram o seguinte, que o Wesley pegou terra arrasada. Eu não acho. Eu não acho que ele pegou terra arrasada. Ele pegou um trabalho que estava dando muito errado, mas em termos de posicionamentos, ele fez algumas correções que foram fundamentais para mim, como essa do Dudu, feito essa do Marquinhos, os volantes com mais liberdade para não terem que fazer só o jogo construído de maneira curta. A gente está vendo os volantes tentando usar mais passes para as laterais, para tentar encontrar, às vezes, no Matheus, um lateral. O Cruzeiro não tinha isso, cara. Era obrigado a apertar o X e o L1 no próprio campo o tempo inteiro. Não tem jeito, cara. Então, assim, acho que o Wesley fez uma correção importante, tem mérito sim, e os caras finalmente saíram da obrigação de obedecerem um sistema. Eles têm um sistema, mas agora também estão tentando colocar aquilo que eles colocaram em prática por todos os times onde passaram. Ô Valuzinho, eu quase sempre concordo com você, mas nessa eu vou discordar. Viu? Eu acho que não tinha nada do trabalho. Véio. Porque, e a defesa ainda a gente precisa ajustar, né? Ontem a gente levou muito susto, do Itabirita ali em alguns momentos, naquele segundo tempo. Eu não. E o Diniz, eu acho que o time dele, a gente fez algumas perguntas assim, que defende muito mal, né? Então, eu não consigo ver os jogadores, acho que todos pioraram. Talvez o Lucas Romero tenha tido um crescimento com o Fernando Diniz. Eu não vejo nenhum outro, com sinceridade. O Lucas Silva, viu, Samuco? O Romero é. manteve no máximo, né? Mas o Romero acho que tentou entender mais ali o estilo de jogo dele. O Lucas terminou bem o ano. Não vejo. Eu acho que é um trabalho que, nas análises que a gente fez, é que não existiu e não consigo. E não teve Diniz no Diniz no Cruzeiro. É uma loucura. Véio. O Diniz vai precisar aí dar uma arrumada na rota, ver o que aconteceu, porque, com sinceridade, o Wesley, ele chegou e falou, gente, é cada um na sua e vamos lá. Nem teve tanto tempo assim também para sair dando um monte de trabalho tático, né? Mas só passar confiança para cada um, deixar cada um fazer o que sabe. Acho que isso já foi de uma grande valia e só mostrou, repito, esse resultado com o Itabirito e com o Uberlândia mostrou que o trabalho estava abaixo de qualquer crítica, né?